Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana e hoje nós vamos fazer a correção da última aula. E a atividade que é intitulada A Vida Pode Ser Doce, mas não é algodão doce. Então, a gente vai entender ao longo da correção por que o título da atividade ser tão sugestivo. Você exige muito dos seus pais, avós, responsáveis, tios ou irmãos mais velhos? Quais as obrigações dessas pessoas com você? O que acha que eles deveriam dar a você e ainda não deram? E por que deveriam fazê-lo? Você merece o que exige deles? Por quê? De onde vem todo esse mérito? Então, eu pedi para que vocês fizessem a leitura bem atenta do trecho do artigo, que eu enviei e marcassem, retirassem 2 frases que marcaram vocês, ok? Eu pedi para que vocês fizessem isso. E aí, depois eu vou recolher essas frases presencialmente, ok? E aí, a gente vai ler o artigo agora, o trecho, porque o artigo é bem maior e eu só coloquei um pedaço desse artigo. O título é Meu filho, você não merece nada. Vamos ler? Então, bora lá. Ao conviver com os bem mais jovens, com aqueles que se tornaram adultos há pouco e com aqueles que estão tateando para virar gente grande, percebo que estamos diante da geração mais preparada e, ao mesmo tempo, da mais despreparada. Preparada do ponto de vista das habilidades. Despreparada porque não sabe lidar com frustrações. Preparada porque é capaz de usar as ferramentas da tecnologia. Despreparada porque despreza o esforço. Preparada porque conhece o mundo em viagens protegidas. Despreparadas porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. E por tudo isso sofre muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade e não foi ensinada a criar a partir da dor. Há uma geração de classe média que estudou em bons colégios, é fluente em outras línguas, viajou para o exterior e teve acesso à cultura e à tecnologia. Uma geração que teve muito mais do que seus pais, ao mesmo tempo, cresceu com a ilusão de que a vida é fácil ou que já nascem prontos, bastaria apenas que o mundo reconhecesse a sua genialidade. Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de trabalho uma continuação de sua casa, onde o chefe seria um pai ou uma mãe complacente que tudo concede. Foram ensinados a pensar que merecem, seja lá o que for que queiram. E quando isso não acontece, porque obviamente não acontece, sentem-se traídos, revoltam-se com a injustiça e boa parte se emburra e desiste. Como esses estreantes na vida adulta foram crianças e adolescentes que ganharam tudo, sem ter de lutar por quase nada de relevante, desconhecem que a vida é construção. E para conquistar um espaço no mundo é preciso ralar muito, com ética e com honestidade, e não a cotoveladas ou aos gritos. Com seus pais, não conseguiriam dizer: é o mundo que anuncia a eles uma nova não, lá muito animadora. Viver é para os insistentes. Porque boa parte dessa nova geração é assim. Penso que este é um questionamento importante para quem está educando uma criança ou um adolescente hoje. Nossa época tem sido marcada pela ilusão de que a felicidade é uma espécie de direito. E tenho testemunhado a angústia de muitos pais para garantir que os filhos sejam felizes. Pais que fazem malabarismos para dar tudo aos filhos e protegê-los de todos os perrengues, sem esperar nenhuma responsabilização nem reciprocidade. É como se os filhos nascessem e imediatamente os pais já se tornassem devedores. Para estes, frustrar os filhos é sinônimo de fracasso pessoal. Mas é possível uma vida sem frustrações? Não é importante que os filhos compreendam como parte do processo educativo 2 premissas básicas de viver? A frustração e o esforço? Ou a falta e a busca? 2 faces de um mesmo movimento. Então, gente, vamos lá responder as questões desse texto maravilhoso, desse texto que mostra que os jovens, eles acham que os pais devem alguma coisa a eles, que a felicidade tem que ser dada para eles de mão beijadas, mas não. A vida depende de muito esforço, de muita ralação,
e isso a gente precisa fazer. Sejamos nós jovens, adultos, precisamos ralar para ter alguma coisa na vida. Então, primeira questão, qual é o título do artigo? Meu filho, você não merece nada. Você considera que o título faz crítica a algo ou alguém? Se sim, explique. Essa pergunta é pessoal, né? Eu vou responder de acordo com o que eu penso. Então, eu considero que faz crítica à maneira que o jovem leva a vida, achando que merece a felicidade, merece tudo e não aceita as frustrações. Segunda questão. Do seu ponto de vista, baseando-se no artigo, os jovens sabem lidar com frustrações? Então, no meu ponto de vista, né, cada um vai fazer com o seu ponto de vista. No meu ponto de vista, Mariana, eu creio que muitos jovens não conseguem lidar com frustrações e acabam descontando isso em seus pais, em seus responsáveis, buscando uma felicidade infinita, que a gente sabe que isso não acontece. Felicidade são momentos de alegria que nós temos, né? Momentos com pessoas boas, momentos felizes conosco mesmo, né? Então, por vezes, os jovens, eles não sabem lidar bem com esses momentos de frustrações, na minha concepção. Terceira questão. De acordo com o escrito, ou seja, de acordo com o artigo, os pais devem alimentar todos os desejos dos seus filhos? Argumente. Na minha opinião, não. Os pais não devem alimentar todos os desejos, senão os filhos irão ficar acomodados e acostumados a sempre ter tudo na mão e nunca lutar pelo que realmente merece, pelo que a vida tem a lhe oferecer, né? Porque sem luta, consequentemente, não há vitória. Lutas boas, lutas através do estudo, através do trabalho, que é assim que se consegue vencer. Quarta questão. O artigo traz os pais como não devedores. Você concorda ou discorda? Explique. Na minha concepção, está correto. Eu concordo. Os pais não são devedores. Os pais não devem nada aos filhos. Os pais colocaram os filhos no mundo para que os filhos também criassem um poder de resiliência, o poder, a força de viver a vida, de estudar, de trabalhar, mas o pai não deve nada ao filho. Na verdade, é um complemento. Eles precisam de interações, mas não há uma dívida propriamente dita. E a quinta questão, frustrações são inevitáveis. Você concorda ou discorda? Explique. Concordo que frustrações são inevitáveis. A vida é feita de momentos, como eu já falei. Então, vamos ter momentos felizes e momentos tristes. E cabe a nós, com a nossa inteligência emocional, saber superar as frustrações. E é isso, né? Eu queria realmente que vocês percebessem o quanto esse texto é maravilhoso e o quanto esse texto mostra que nós, às vezes, cobramos demais por algo que a gente nem merece. Então, temos que abrir o nosso olho, lutar pelo que queremos, sermos mais fortes, sermos mais resilientes e agradecer aos nossos pais pelo que eles já fazem. Não é isso? Então, qualquer dúvida pode me procurar no privado e um grande abraço para todos. Beijo!